Fala, Prestista, tudo bem? Antes de ir para o tema, um recadinho bem rápido, tá? Você pode estar encontrando todo o material que a gente está utilizando nos nossos vídeos na descrição abaixo, tá bom? Então você vai lá abaixo, você consegue estar pegando tudo aquilo que a gente está utilizando, seja planilhas, documentos, mapa mental, qualquer coisa do tipo, tá bom? A gente já fez isso para que você tenha o único trabalho de prestar atenção nos nossos temas, tá bom? É isso, bons estudos! Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre métricas para gerenciamento de projetos orientado ao tempo. Por que é importante a gente estar falando sempre essa questão de orientado ao tempo? Porque é a forma mais precisa que você tem para estar fazendo o seu controle, o seu gerenciamento de projeto, tá bom? Então tudo é orientado ao tempo, tá? Então a gente já viu isso em outros vídeos, tá bom? Mas a gente vai estar sempre retomando quando necessário. Então a gente vai estar abordando, né? Nós vamos estar focando nossa discussão hoje sobre métricas, indicadores e KPIs, né? O KPI, esse S é do plural, tá? Então é KPI. Então, o que seria cada um? Qual que é a diferença entre eles? Existe a necessidade de ter um para se ter o outro, tá bom? Então, a gente vai estar abordando sobre essas questões. Então, aqui eu coloco também uma breve explicação sobre essa questão da introdução, tá? Como sempre, já foi colocado em inúmeros vídeos e aqui também, mas eu repito, todo o material vai estar, já está, se você já está vendo, já está disponível para download, tá bom? Então, simplesmente relaxa e presta atenção no conteúdo, tá bom? A gente vai estar começando abordando sobre métrica, tá? Vamos entender o que é métrica. Então, métrica nada mais é do que um dado bruto ou dado não tratado. O que quer dizer isso, né? De maneira bem simples, quando você tem esse dado, ele por si só não te responde muita coisa. Quando você tem ele comparado talvez com ele mesmo, aí já não é mais uma métrica ou dado puro, tá? Então tem alguns exemplos aqui, tá? Quando eu coloco aqui para vocês, por exemplo, o custo, né? Coloquei um valor de alguma coisa, o custo de alguma coisa. É difícil você determinar se esse custo é alto ou baixo. Para você determinar que esse custo é alto ou baixo, você tem que colocar ele relativo a alguma coisa. Relativizar ele é o quê? É você estar tratando-o. E aí ele já deixa de ser um dado bruto, ele já passa a ser dado tratado. Tudo bem? Então a gente pode tomar isso daí como sendo a nossa métrica para determinação de métrica, tá? Indicadores. Bom, então, se um é bruto e não é tratado, o outro é tratado. Então, como que eu sei se ele é um indicador? Então, o indicador são dados tratados ou comumente chamado como dado combinado. Olha que interessante. Então, agora, quando eu tenho um dado que ele é tratado ou surge através de outro dado, ele é um indicador. O que é um dado combinado, né? Vamos a um exemplo. Quando eu tenho aqui reais por metro quadrado, eu estou combinando, olha que interessante, eu estou combinando duas métricas. Então, estou combinando a métrica de valor mais a métrica geométrica de área. Então, quando eu pego o valor e divido pela área, eu tenho o valor por área, reais por metro quadrado, quando eu trabalho numa área de metro por metro, né? Então, eu tenho metro quadrado. Então, reais por metro quadrado. Combinei as duas, logo ele não é mais uma métrica, ele é um indicador, tá? Então eu estou combinando ele. Outra questão também, eu posso usar ele mesmo como base combinando. Então eu não necessariamente eu tenho que combinar ele com outro valor. O que isso quer dizer? Vamos a um exemplo, tá? Então eu tenho um valor de algum item, tá? Vou colocar aqui para vocês
como, por exemplo, igual estou usando aqui uma câmera, tá? Tem uma câmera ou um celular. Tudo bem, paguei nesse celular aqui, por exemplo, R$2.000. Aí você pode falar assim, tá, esse valor é barato. Mas por que você chegou a essa conclusão? Porque provavelmente você pensou em um celular mais caro. Então você pensou na mesma métrica que é o valor, comparado com uma outra mesma métrica que também é valor. Mas você só conseguiu chegar nessa conclusão porque você comparou o preço de celular com o preço de celular. Por mais que seja o valor que a gente está falando. Agora, se você fala assim, eu vou comparar R$2.000 de um celular com R$6.000 de um notebook. Não tem como eu comparar. Então, por mais que seja valores, por mais que seja reais, né, a unidade que eu estou trabalhando, são itens diferentes. Então, para que eu consiga fazer essa combinação e comparação, eu tenho que estar tratando do mesmo item, tá bom? E a gente vai estar vendo isso bastante nessa questão da prática aqui, tá? E aí, por fim, é interessante que a gente coloca aqui que ele traz mais informações com base em comparação, que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, se eu comparo itens semelhantes, ou seja, eu estou isolando variáveis ali, eu consigo, somente com um dado só, bem simples, saber se algo é barato, caro, né? Se foi muito ou pouco, ou se foi igual, né? Legal, quando a gente fala sobre essa questão do KPI, a gente já fala a respeito de indicadores-chave de performance, tá? Então, são dados tratados também. E é importante pensar nessa questão de performance, tá? Então, quando algo é performático, a gente está falando que algo teve um desempenho bom, né? Com base de alguma coisa. Por que você sabe que algo é bom? Porque você sabe o que seria provavelmente o ruim. Então, eu preciso ter essa comparação para falar, isso aqui teve uma performance boa. Vamos ao exemplo, então. Eu tenho uma empresa de projetos, por exemplo, que no final do ano eu tive um lucro ali, fora o meu salário, eu tive um lucro ali de 30%. Beleza, aí você pensa, tá, eu tive um lucro de 30%. Se eu tivesse uma mesma situação e eu tivesse como fazer uma medição e colocasse aqui uma outra empresa com as mesmas variáveis, mesma quantidade de gente, mesmos equipamentos, tudo bem semelhante ali. Uma teve 30%, a outra teve 40% de lucro. Então a gente pode estimar nessa análise breve, né, bem superficial, que uma foi mais performática que a outra. E como que a gente conseguiu chegar a essa conclusão? Conseguimos chegar a essa conclusão analisando, nesse exemplo hipotético nosso, o lucro. Então o lucro expresso em percentual, ele é um indicador-chave de performance também. Tudo bem? Então, a gente tem... Por que ele é um indicador-chave de performance? Porque eu posso começar a monitorá-lo ao longo do tempo e saber se ao longo do tempo ele está performando ou não. Se ele está aumentando. Eu tive 30%, passei a ter 31%, pulei de repente para 33, 35. O que está acontecendo? Ele está performando e ele está melhorando. E eu estou conseguindo fazer essa análise ao longo do tempo, analisando um indicador-chave, porque com base nele eu consigo fazer uma análise muito mais significativa, né? Que no nosso caso aqui hipotético seria o lucro, tá? Então é interessante a gente começar já a pensar nessas questões de indicadores-chave, tá? Então é importante falar que essa questão de KPI, ela parece ser talvez uma nomenclatura nova, ela pode ser alguma coisa que você não está acostumado, né? Mas é uma coisa que você já acompanha. Você já acompanha, tá? Então quando você vai acompanhar ali, por exemplo, o dólar, né? A oscilação dele ao longo do tempo, o dólar estava a determinado valor em um governo e outro governo não. Nesse mesmo período do ano passado ele estava em determinado... Perceba que ele está analisando somente o dólar. E somente o dólar, ele traz uma série de informações derivadas dele. Então, ele é um indicador-chave. Ele é um indicador-chave quando a gente coloca ele, por exemplo, na economia. É o único indicador? Não. Cada
disciplina, cada pessoa tem, cada profissional tem os seus indicadores, seus indicadores chaves, né? Mas o que é importante a gente entender é por que ele existe e o que ele é, tá? Então esse indicador de KPI é um indicador de performance, se está performando ou não. Então vamos colocar aqui de uma maneira bem simples, se o dólar, né, segundo o que os economistas falam, né, pode ser uma coisa muito mais complexa, mas de uma análise bem superficial, se o dólar está diminuindo, né, em teoria, isso é uma coisa boa para o Brasil. Então você começa, simplesmente com essa informação, você já começa a tomar decisão. Vou comprar alguma coisa, vou comprar aquele equipamento, vou fazer uma importação, vou fazer... Então você já começa a tomar uma série de tomadas de decisões, entendeu? E entre outras coisas, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns indicadores para a gente estar evoluindo, para aí sim a gente ir para o quadro e a gente arrematar essa questão, tá bom? Então aqui, ó, olha que interessante. Então eu tenho aqui métricas, né, sobre planejado e executado. Por que planejado e executado? Porque se eu planejei algo e eu executei, eu sei se eu executei ou não conforme eu planejei. E é interessante essa questão do executou conforme ou não planejado, para você saber se você performou ou não conforme o planejado. Então você estimava ali gastar um tempo no projeto, tá? E você gastou mais tempo no projeto, então você performou menos no projeto. Aí você pode ter suas justificativas, teve alteração de projeto, teve uma série de coisas. Tudo bem, mas existe um fato. O fato é que o tempo não foi suficiente. Você vai corrigir isso nos próximos projetos e tudo mais. Mas perceba, você consegue sim analisar e ver que uma métrica se transformou em KPI. Olha que interessante. Então você tinha o tempo, que por ele mesmo não, de nada serve. Agora, quando você fala o tempo planejado, você está ainda com uma métrica. E quando você fala assim, o tempo executado, você ainda está com uma métrica, mas quando você combina os dois, planejado versus executado, você consegue saber se você performou ou não. Então, olha que interessante. Esse planejado versus executado de qualquer métrica faz com que a gente tenha um indicador-chave ali de performance. Tudo bem? Olha que interessante. A gente colocou aqui para vocês também algumas outras observações sobre KPI, tá? Então, a gente tem aqui que ele é atrelado a metas, tá? Por que meta? Se eu tenho planejado, o planejamento é uma meta, tá? Então, já está claro aqui para vocês, ó, é uma coisa amarrando a outra, tá? Então, ele é atrelado à meta, precisa ser rastreável, então eu preciso conseguir chegar em como que eu consegui esse KPI, ele tem que ser rastreável, senão de nada me adianta, tá? Ah, eu gastei tanto tempo, mas por que você gastou mais tempo? A gente precisa conseguir rastrear, senão fica complicado, né? E também é interessante ressaltar aqui essa questão do metro quadrado, né? Por quê? Vou até falar mais especificamente aqui na câmera. Por quê? O metro quadrado, ou melhor dizendo, o valor por metro quadrado, ele é um indicador, ele não é determinante. Você não deveria, pelo menos, fazer um orçamento por metro quadrado. Mas esse valor por metro quadrado, ele te dá um norte para saber como é que você está em relação ao mercado. Mas perceba, como que você está em relação ao mercado não quer dizer que você tem que seguir o mercado cegamente, tá? Porque existe uma prática aí que pode ser equivocada, que uma hora a conta chega. E aí aqueles que não estão cobrando certo, eles acabam sendo eliminados e aí só sobra aqueles que fazem o orçamento de maneira correta. Isso é uma base lógica que eu acredito que você consiga entender isso, né? Porque, igual volta a dizer, uma hora a conta chega, né? Então, perceba que a prática do mercado de cobrar por metro quadrado, ela é uma prática de usar um índice, importantíssimo valor por metro quadrado, tá? Só que ela usa um índice que não é o índice determinante. O índice determinante é em cima de uma métrica do tempo. O tempo é determinante. Então você tem que cobrar em função do tempo, tá? Não em função do metro quadrado. Até porque você já tem, eu sempre falo isso
nos vídeos, você já tem uma diferenciação. Você já cobra diferente quando você cobra, por exemplo, uma casa de alto padrão é diferente de uma casa de baixo padrão. Por quê? Mas você não cobra metro quadrado? Ah, mas é porque uma dá mais trabalho. E como que você verifica esse mais trabalho? Porque eu gasto mais tempo, então logo você orça em função do tempo, ou pelo menos deveria. Então, é interessante você já equacionar essa questão, já organizar isso, para que você já comece a organizar as contas, tá bom? Então, assim, é importante a gente frisar isso. A gente vai estar voltando para cá, para, por fim, a gente ir para o quadro. Então, aqui, pessoal, a gente tem um breve resumo sobre esses indicadores, tá? Esse aqui é a sigla em inglês, tá? Que é do indicador-chave de performance. E aí, a gente tem um fluxo de trabalho, tá? Como que funciona esse fluxo? Pô, se eu tenho uma métrica, eu posso trabalhá-la até virar um indicador, e esse indicador ele pode ou não ser um indicador de performance. Tudo bem? Então, eu não tenho como ter indicador, nem ter indicador chave se eu não tenho métrica, se eu não tenho dado. Eu tenho que ter o dado coletado. É uma questão de lógica, né? Eu vou tratar algo, mas eu não tenho esse algo, como que eu vou tratar? Né? Então eu preciso da métrica para depois trabalhar o indicador, para depois trabalhar o KPI. Então a gente vai estar vendo isso aqui bem detalhadamente, tá? No quadro. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui como que fica isso aqui no Excel, tá? Provavelmente é o que os engenheiros mais utilizam, né? E arquitetos também. Então eu vou mostrar como que fica isso aqui no Excel. Olha que interessante, pessoal. Eu vou até dar um zoom aqui pra gente ver maior, tá? Olha aquilo que eu falei na prática, tá? Olha só. Eu tenho um escopo com 12 atividades. Eu tenho um custo de 6.500 e eu tenho um tempo de 500, um tempo de 50 aqui, horas. Você não sabe se aqui está caro ou não. Para você saber se isso aqui está caro ou não, provavelmente o que você vai fazer? Você vai dividir isso aqui pelos 50. Para quê? Para você chegar no valor da hora. Só que quando você faz isso, você não tem mais a métrica. Você já está criando um indicador. Entendeu? Então ele por si só não se responde. Agora, a partir do momento que eu pego isso aqui, ó, e eu faço isso, ó, tô combinando, ó. Não tá tão ruim, né? R$130 por hora, né? Não tá tão ruim isso aqui. Então, mas isso aqui já não é mais métrica, isso aqui é um indicador, porque eu tô combinando, né? Eu peguei o custo pela hora. Entendeu? Agora, só isso aqui já não me responderia. Então, já de cara, já mostro para vocês. Vamos a mais exemplos de métrica aqui, tá? Ó, eu tenho aqui, ó. Isso aqui já seria indicador, né? Custo por hora, né? Então, aqui, eu vou até diminuir para vocês verem melhor, ó. Então, aqui eu tenho uma tabela de custo, tá? Dos recursos, do qual a soma desses recursos eu vou ter o valor por mês. E eu tenho a quantidade de hora, quando eu divido os dois, eu já tenho um indicador, então isso aqui já é um indicador, ó. E aí eu sei se esse indicador é viável ou não. Ah, não, eu não trabalho por menos de tantos reais a hora. Não, então isso aqui já não te agrada. Ou não, isso aqui tá bom, depende, né? Então olha que interessante. Então isso aqui já se torna também, eu com base nas métricas, eu já vou tirando o meu indicador. Agora vamos ver um exemplo de indicador-chave de performance monetária aqui, ó. Então vamos ao exemplo. Então aqui eu já tenho aqui, ó, com base nesses dados, eu já tenho aqui uma análise num gráfico de pizza, né? Então fica muito mais simples de eu analisar, né? Então aqui já de cara eu já estou vendo a questão de lucro barra prejuízo aqui, ó. Tá? Então já sei que essa fatia aqui, ó, quanto que tá me dando, tá? Então é bem interessante. Bom, então isso aqui já são indicadores chaves, tá?
Eu não vou ficar explicando ele aqui porque não é o nosso objeto de estudo. A gente tem um vídeo só sobre isso, tá? Inclusive essa planilha já está disponível lá naquele vídeo. Tá? Aí aqui eu tenho indicador de qualidade. Olha que interessante. Lembra aquilo que eu falei? Só o escopo não me satisfaz, mas quando eu tenho o planejado versus executado, eu vejo que a minha meta foi transpassada, né? Então eu não consegui bater a meta aqui, né? Não consegui. Mesma coisa com custo, né? Aqui não, aqui até que eu consegui, ó. Então, nesse exemplo aqui, por mais que eu tenha gasto mais atividades, gasto mais dinheiro, eu consegui fazer num tempo menor. Aí depende, né? Se eu havia necessidade de fazer num tempo menor. Então, nesse caso aqui, eu estou analisando, tá? Esses indicadores aqui com base no que foi planejado versus executado, tá bom? Então, também é outro exemplo. Geralmente a gente coloca isso aqui para saber a qualidade do que foi executado no projeto, tá? Com base no que foi planejado. Aí, com base no andamento de mais projetos, você vai tendo cada vez mais e mais precisão, tá? Então, basicamente você tem isso, tá? Aqui são somente os dados de entrada, então a gente coloca todos os dados aqui para deixar uma coisa mais objetiva na hora de consumir ali. Não ficar escrevendo, né? A gente só puxa de uma única aba, tá? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso. E para finalizar, a gente vai para o quadro para fazer um resumo, tá? De tudo isso aqui. Legal. A gente discutiu um pouco a respeito de métricas, indicadores, sendo eles normais ou de performance chave, né? E agora o que a gente vai falar um pouco sobre a importância de tudo isso. Então a gente colocou isso aqui em um quadro para a gente estar conversando a respeito disso tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que me preocupar, tá? Coleta dos dados, tá bom? Então eu sei teoria, entendo como é que funciona, sei tudo, sou uma calculadora ambulante, sei fazer cálculo, meu Excel é maravilhoso, tudo bem. Se você não coletar os dados, de nada adianta. Então você tem que coletar os dados de todos os seus projetos, para aí você começar a trabalhar com esses dados. Então isso aqui é o mais importante, tá? Então isso aqui é o mais importante, tá bom? Então eu tô até colocando essa seta aqui, tô até achurando ela, para você lembrar disso. O mais importante, você precisa estar coletando os dados. Quais dados? Aí a gente entra numa questão bem interessante. Quais dados é interessante você coletar? A resposta é simples também, tá? A resposta é simples. Coletar o máximo que você puder. Então você fala assim, tá, o máximo que você puder. Mas eu vou coletar coisas que eu não preciso usar, é isso que você está falando? Porque eu posso coletar algumas coisas, começar a ter esse trabalho, eu não vou usar alguns dados hoje. Tá? Então, coleta o máximo de dado que você puder, o máximo. E aí a gente vem para o exemplo dos dados, tá? Então aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de alguns dados. Que tipo de dado? Tempo, custo, tá? E etc. Então você pode ir coletando todos os dados, tá? Que no caso a gente está falando aqui de quê? Métrica, não é isso? Você já sabe o que é métrica, tá? Então isso aqui que você vai estar se preocupando para coletar. O máximo que puder. Tudo bem? Aí a gente vem para uma outra questão. Qual questão? Né? 2. Determinação dos indicadores. Quais indicadores? Bom, a gente falou sobre dois tipos de indicadores, tá? A gente falou sobre o indicador mesmo, normal, que é de comparação, e indicador-chave. Então, tem
esses dois indicadores. E aí vai responder a pergunta já sobre essa questão aqui também. Então, o indicador que eu vou estar coletando, por exemplo, custo por metro quadrado, tempo planejado contra tempo executado, custo planejado contra custo executado, e assim vai, tá? E é interessante que isso aqui eu vou começar a ter alguns outros índices, tá? Então eu posso trabalhar isso aqui para conseguir determinar, por exemplo, se meu projeto foi subdimensionado, superdimensionado, tá? Então, eu orcei mais do que deveria, eu orcei menos do que deveria, quanto mais, quanto menos, eu gastei mais tempo do que deveria, eu gastei menos tempo do que deveria, quanto mais, quanto menos. E aí eu começo já a determinar performance, tá? Já começa a determinar performance. Para determinar performance eu preciso basicamente de histórico, tá? Então, eu preciso analisar essa questão de histórico. Eu preciso. Sem histórico eu não tenho como fazer nada disso. Por isso que você precisa coletar o máximo que você puder. E aí vem uma outra questão. Dashboard. Né? Coletei os dados, tratei os dados, dashboard. Como que eu faço essa questão do dashboard? Pessoal, olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? O dashboard, ele pode ter uma necessidade diferente ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje você pode querer ver uma coisa, amanhã você pode querer ver outra. Então a sua necessidade ela pode mudar ao longo do tempo. Tá? Se muda ao longo do tempo, e eu não tenho como prever isso, qual que é a solução? A solução é coletar o máximo possível. Quando eu precisar lá na frente, eu já coletei. Então eu preciso ter esses dados para mim fazer essas análises. Tá? Então, perceba que isso aqui está diretamente relacionado ao dashboard e a todo o restante. Tá? Então eu preciso ter um trabalho grande nessa questão da coleta dos dados. Eu preciso disso. Preciso focar nisso. Tá? E aí a gente vem para a gente já vem finalizando. Como que funcionaria esse dashboard? Tá? Como que funcionaria ele? Bom, ao longo do tempo, eu posso ter necessidade de fazer o dashboard em diferentes tipos de nível da organização. Por que diferente tipo de nível da organização? Eu posso ter uma organização, né, que ela é mais verticalizada, né? Ou seja, eu tenho diferentes níveis dela, como sendo operacional, tático e estratégico, tá? Eu vou até colocar isso aqui numa sequência alta para ficar mais fácil de vocês entenderem. Beleza, agora tá num nível hierárquico mais correto. Então, estratégico eu tenho aqui basicamente diretoria. Aqui eu tenho basicamente diretoria. Aqui eu tenho gerente. E, por fim, o operacional, que é quem faz, né? Então, aqui eu tenho um sistema de hierarquia. E esse sistema de hierarquia, né, fazendo um paralelo aqui, geralmente é assim, né? Então, você tem uma quantidade maior do operacional aqui embaixo, uma quantidade menor do tático e menor ainda do estratégico, né? Então, basicamente é esse sistema aqui. Quando você tem... Isso aqui é mais verticalizado, né? Então, você percebe que ele tem mais altura. Você pode ter um sistema de organização também assim, ó, mais horizontal. Porém, provavelmente vai ter alguém aqui que vai acabar consumindo as informações do mesmo jeito, tá? Sempre vai ter diretoria e gerência. Então, isso aqui é algo que vai acontecer, independente da formação, tá? Isso aqui é importante você ter conhecimento sobre isso.
Mas voltando aqui, por que eu falei dashboard em diferentes níveis da organização? Quem é do operacional quer ver um gráfico e dashboard para resolver problemas e tomar as decisões do operacional. Quem é do tático, gerente, tá? Quer ver informações para resolver problema de gerência. E quem é do estratégico quer ver informações para resolver questões estratégicas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é bem simples a dedução. Eu posso ter na minha organização, no mínimo aqui, dashboards para satisfazer esses níveis, tá? Posso ter um dashboard aqui, posso ter dashboard do tipo 2 aqui e dashboard do tipo 3 aqui, por exemplo, tá? Então, aí já entra uma complexidade maior. Qual complexidade que está entrando? Nesse tempo que a gente está analisando aqui, o estratégico quer determinada informação. Aí você vai ter que ter coletado essa informação para gerar um dashboard para ele. E se você não tiver gerado, aí você tem um problema. Talvez você consiga satisfazer um nível e não consegue satisfazer o outro. Entende a complexidade? Agora, quando você coleta o máximo que você puder, você só vai ter o trabalho de você tratar os dados. Então esse trabalho aqui, do dashboard e de indicador, ele é o trabalho que você pode colocar aí que é 30%, 40%. Isso falando do pessoal de análise de dados vai te confirmar isso. Tá? É o trabalho com o menor esforço. O maior esforço é criar toda uma dinâmica para coletar o dado. Então você tem que se preocupar com a coleta de dado. Ter o máximo de dado histórico possível para você conseguir satisfazer tudo isso que você está aqui abaixo. Tá? Então você vai conseguir saber quanto está custando por metro quadrado, indicador, quanto que você está performando, tá? Ao longo do tempo, conseguir formar dashboards, né, para diferentes graus aqui, tudo bem? Então é importante falar isso, tá? Quando você fala assim dashboard, eu quero fazer dashboard, você tem que falar para quem? Quem que vai consumir esses dados? Quem que vai tomar decisão? O gerente vai tomar determinada decisão. Talvez determinada informação nem chegue na gerência. É o estratégico que está vendo. E o operacional, então, nem se diga. Ele só faz. Tá? Então, assim, é importante determinar isso. Tá? Quando a gente fala a respeito do dashboard, para quem? Tudo bem? Vamos voltar para o vídeo. Então, como sempre, na nossa conclusão, a gente está colocando aqui um lembrete em relação a tudo aquilo que a gente viu, tá? Indicadores, KPI, dashboard também, a gente falou, né? Então a gente tem aqui coletar os dados, primeiro passo, o mais importante. Eu vou estar colocando, como sempre, a foto do quadro para download também, né, dentro do pacote, né? Então vocês vão ver lá aquilo que eu falei, mas está aqui o lembrete. Determinação dos indicadores com base no que foi coletado. E determinação dos indicadores chaves posteriormente, né? Então eu tenho aqui o que é o indicador chave, né? Com o tempo vocês vão saber a respeito disso. E o dashboard também, tudo tá ali para determinar, né? Eu preciso ter o cuidado para quem é. Quem que vai estar olhando aquele dashboard, analisando e tomando decisão. Para quem que é aquele dashboard? É para nível operacional? É para nível tático? É para nível estratégico? Né? Então é importante. Se você falar assim, não, eu quero fazer um dashboard para todos, agradar a todos, fica complicado, porque você começa a ter muita informação e a tomada de decisão começa a ser um pouco confusa, tá? Então aí vai da sua criatividade para ver como que você vai estar montando esse dashboard para ser consumido, tá bom? Mas ressalto novamente, o primeiro passo é o mais importante, tá bom? Até porque o restante você pode estar futuramente até mesmo contratando alguém e tá trabalhando essas questões de tratar os dados e até mesmo criar um dashboard, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês sobre indicadores, sobre KPI, dashboard, né?
métricas, era isso, tá? Então a gente está sempre ajudando nessa questão, até porque a gente acha que essa questão dos indicadores, do dashboard, é a parte mais importante, tá bom? Então, nós aqui, nós não estamos falando a respeito de que o nosso software é melhor ou coisas do tipo, mas nós estamos colocando a questões das melhores práticas, tá bom? Então, a melhor prática é você tentar ter o histórico o máximo possível dos seus dados, tá? Então, você precisa estar trabalhando com isso. E você, se escolher um software, você precisa ter a certeza que o seu software tem isso daí como premissa, tá? Por quê? Porque depois você mesmo trata os seus dados. Você consegue fazer importação do que aconteceu e você consegue estar tratando e tomando decisões, tá bom? Então, a gente queria colocar isso aqui para vocês, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que tudo que a gente falou aqui, todo o material utilizado está disponível para download. Você vai na descrição, você consegue estar baixando certinho tudo que a gente utilizou, já atualizado. Tá? Então eu vou bater uma foto do quadro ali. Tudo que vocês forem baixar já é o que está atualizado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.